Então é isso aí, tá, gente? Aproveitem tudo que a Casa Espírita tem para oferecer, a gente se desdobra para oferecer para vocês todos esses recursos aqui, todas essas atividades, ok? Vamos então para nossa prece inicial? Então vamos fechar os nossos olhos, para melhor se concentrar. Vamos nos sintonizar com os amigos espirituais aqui conosco, nos sintonizar com Jesus, nosso querido Mestre, e principalmente com Deus, nosso Pai. Agradecer inicialmente tudo o que temos recebido até então, todas as dádivas, principalmente a dádiva da vida, a oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa escola que é nosso planeta Terra. Agradecer a oportunidade de termos tido contato com essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, que tanto nos explica acerca do nosso passado, da nossa vida futura, do nosso caminho evolutivo. Agradecer a esta Casa Espírita que nos oportuniza esse aprendizado, esse entendimento das mensagens do Cristo, do seu Evangelho. Agradecer a todos que contribuíram para essa doutrina, para que esse conhecimento chegasse até nós. E agradecer, sobretudo, a Deus, nosso Pai, por tudo que tem nos oferecido, pelas oportunidades de nossa existência. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Muito bem. Então hoje a gente tem um tema de palestra bem legal, tá? Gostei bastante de preparar ele. Que fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Então a gente, nesta sala aqui, você vê que nós temos 3 salas, né? 3 temas diferentes. Mas essa sala especificamente, que é a sala do Evangelho segundo o Espiritismo, nós discorremos sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós fatiamos o Evangelho segundo o Espiritismo em pedacinhos pequenos, né? E a gente vai destrinchando cada um, né? Vai esmiuçando cada pedacinho desse do Evangelho às terças-feiras. Okay? Então, toda terça-feira e no modo sequencial. Então, a gente está vendo aqui o capítulo... Eu errei, tá? Não é 17, é 19. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Está vendo itens 11 e 12. Nós estamos já, acho que nas 3, é a 4ª palestra desse capítulo. Então, nós dividimos o capítulo em 4. E nós fomos esmiuçando todo esse capítulo, a fé transporta montanhas. E agora a gente está no final dele, os itens 11 e 12, que são o que a gente chama lá no... Se vocês observarem como Kardec dividiu lá o Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo ele tem os tópicos iniciais e ele termina com as instruções dos Espíritos, né? São mensagens, então, onde ele discorre sobre passagens, né? Ele copia trechos do Evangelho. E aí Kardec está interessado no Evangelho segundo o Espiritismo na parte moral do ensino do Cristo, não nos fatos corriqueiros, não nos milagres da vida dele, mas no ensino moral que está contido dentro do Evangelho. Então ele extrai do Evangelho só os trechos que têm a ver com a moral do Cristo, né? E no final de cada capítulo tem algumas comunicações de Espíritos. Esse aqui em especial tem 2 comunicações, que são os itens 11 e os itens 12, que eles chamam de instruções dos Espíritos. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, é o coroamento desse capítulo, a fé transporta montanhas. Eu só vou fazer uma coisa aqui. Eu vou dividir minha tela em 2, só um minutinho.
Eu não consigo ler lá. Não teve? Não. Então é daqui, né? Agora sim. Isso aqui eu quero comigo aqui. Isso vai ficar. Acho que é aqui, né? Não. Okay. Então, Jesus, quando encarnado entre nós, ele nos legou um ensinamento assim que a gente pode chamar isso assim o mais belo poema que a humanidade já recebeu. E essa mensagem de Jesus, esses ensinamentos, eles precisam ser vistos e revistos por nós tantas vezes quanto necessário, até que esse mundo que nós vivemos aí, que carece de esperança, né, carece de fé no futuro, né, até que este mundo consiga trazer de volta essa vida desse mestre, né, para que ela habite no nosso coração. E a gente tem um exemplo de alguém que fez isso, logo depois do Cristo, né, que chama-se Paulo. Saulo convertido em Paulo. Paulo, ele compreendeu profundamente os ensinamentos do Cristo. E ele edificou esse reino de Deus no coração dele, e ele nos deixou, né, as epístolas, os escritos de Paulo, que nós temos acesso hoje, né, no Novo Testamento. Mas Paulo escreveu com a sua alma. Quando a gente lê os ensinos de Paulo, aquilo nos toca profundamente, porque a gente pode quase que sentir, né? Ela nos toca nos cantos mais íntimos do nosso coração. Porque são frutos de anos e anos de vivência, né? De entrega absoluta, né, a Jesus. Então ele escreveu com o coração. E hoje nós temos uma passagem de Paulo que tem muito a ver com esses dois itens do capítulo 19. Talvez uma das mais belas passagens de Paulo. Eu vou passar um vídeo que foi criado aí pelos nossos irmãos da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, tá? Eles têm na internet. São muito bonitos os vídeos, mas eles mostram justamente essa passagem, é o capítulo 13 da Carta aos Coríntios, tá? De Paulo. Então vamos ver aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, a gente viu ali da passagem da Carta aos Coríntios, e aí o final dela é o que mais nos interessa ali. Então ele fala assim, ó: por ora subsistem a esperança, a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. Se vocês observarem no vídeo, ele falou amor, né? Ele não falou caridade, ele falou amor, certo? Então, essa palavra, a palavra original em grego, na verdade é ágape. E ágape comporta ambas as traduções, amor ou caridade. Então, a gente normalmente associa amor a um sentimento, certo? Um simples afeto, um sentimento. Mas o amor, na verdade, é uma atitude. É uma postura, né, nossa em relação ao outro. Então é importante, por isso que alguns autores preferem usar o termo caridade, né, que vem lá do latim caritas, né? Porque a gente deve sair desse simples sentimento. Todo amor nosso deve ser transformado em ação. Então, quando a gente fala em amor, a gente tem que entender ação, né? Então, vocês podem até ler amor, né? A gente pode até ver uma tradução que ele fala em amor. Mas esse amor, a gente deve pensar em ação. E aí o termo caridade é legal, porque caridade é o amor em ação. Então, fica mais legal, né, se a gente ler esse trecho falando em caridade. Então, a fé, a esperança e a caridade, que é o que Kardec usou aqui também. Caridade em vez de amor. Okay? Então, o Paulo nos ensina 3 passos. E não é um acaso que eles estão nessa ordem: fé, esperança e caridade. Isso tem uma razão de ser. Na verdade, isso é uma sequência que nós devemos seguir. São como se fossem degraus de uma escada. A gente, para subir o degrau seguinte, a gente precisa primeiro galgar esse degrau. Então, nós precisamos primeiro galgar a fé, depois a esperança e depois a caridade. Isso aí, né, esses 3 passos, eles estão patentes em vários trechos de obras espíritas. Uma delas é aqui o próprio Livro dos Espíritos. Então, a gente tem lá na questão 941 do Livro dos Espíritos. Desculpem. Vou voltar para cá. Na questão 941, ele fala assim: Kardec pergunta para os espíritos: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E Kardec responde assim, os espíritos respondem para Kardec: ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé
tem ele a certeza do futuro. A esperança fala-o a contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então vocês veem que eles colocam, né, é um capítulo totalmente à parte, ele está perguntando sobre o temor da morte, certo? E eles colocam de novo a fé, a esperança e a caridade. E ele já dá algumas palhas do que cada uma nos traz, né? Então, no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente está estudando hoje, existe uma mensagem chamada Fé, Mãe da Esperança e Caridade, que é do Espírito José, um Espírito protetor, né, que assinou a mensagem, onde novamente nós temos Espíritos nos convidando a refletir sobre esse triângulo, a fé, a esperança e a caridade, que são, para nós, o fundamento da nossa vivência cristã. Como Paulo compreendeu muito bem. Certo? Então a gente tem lá: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Então, duas coisas interessantes aqui, né? A fé, ela é mãe das outras virtudes e ela deve ser ativa, né? E a esperança e a caridade são corolários da fé. O que é corolário, né? Corolário é uma expressão, você já deve ter visto isso quando vocês estudaram matemática, né? Ela significa uma consequência natural, certo? Algo que deriva de alguma outra coisa, de uma causa. Então, quando a gente fala que a esperança e a caridade são corolários da fé, eles são consequências da fé. Então, esses três, né, a fé, a esperança e a caridade, eles vão pouco a pouco nos elevando, vão nos sublimando, né, nos levando ao nosso destino, que é refletir em nós, né, o Pai, certo? Toda a grandiosidade, né, a beleza do nosso Pai e das suas leis. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma desses três, essas três bases aí. A fé, né? O que é a fé? Ou então assim, o que eu entendo por fé? A gente precisa refletir sobre isso. A gente tem visto no mundo assim tanto conhecimento, né? Pessoas com tanto conhecimento, com tanta informação, mas que duvidam, né, do futuro da humanidade, que duvidam do potencial do nosso país, do nosso planeta, certo? E nós, né, espíritas, né, nós cristãos, né, que a gente tem nas nossas mãos essa mensagem, esse poema, né, que a gente falou, tão lindo do Evangelho. Se a gente que tem nos suportando, né, esse Evangelho, a gente não consegue manter acesa essa chama de esperança, né, essa chama de fé no futuro, quem mais vai poder manter ela? Se a gente tem duvidado, né, se a gente tem desistido, quem mais vai carregar essa chama de esperança, de fé, de caridade para o mundo? A gente normalmente, o problema às vezes começa na base, assim. O que a gente entende por fé? E muitas vezes a gente reduz esse conceito de fé a esse limite da crença, né? A gente acreditar alguma coisa, né? Ou saber alguma coisa, sei lá. Então a gente restringe a fé somente à dimensão intelectual. Mas a fé, ela é muito mais que isso. A fé, ela é a própria força da vida, né? Emmanuel, no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, que eu vou tentar projetar aqui agora, ele nos esclarece isso.
A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Então, Emmanuel, ele coloca a fé como a base de toda a nossa vida. É ela que nos impulsiona, né? Se não fosse a fé, a gente não teria evolução no nosso planeta. Ela que nos faz permanecer, né? Mesmo com as adversidades, né, da vida, né, de tudo que nos acontece, a permanecer lutando, a permanecer. A gente pode dizer que a fé é um propósito de vida, certo? É um fim, né? Quem tem fé tem um fim, tem um objetivo na sua vida. Então isso não é só no campo da religião, né? Quando a gente fala de fé, é muito além disso. Por isso que ali o José, aquele espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a fé é a mãe de todas as virtudes. Então, a partir da fé é que a gente começa a desdobrar e a desenvolver as nossas outras virtudes. É como a semente, né? Ela é a semente que vai gerar os seus frutos. Ela vai despertar na gente os melhores instintos. Então, e dentro do Espiritismo, que prega uma fé raciocinada, né? Uma fé mais fortalecida, porque embasada na razão, a gente percebe como isso nos modifica, certo? Como o fato da gente ter essa fé mais forte nos permite encarar, né, os desafios da vida com muito mais tranquilidade. Né? Muitas vezes, perante a morte, outras pessoas que não creem, né, na vida futura, que não creem na reencarnação, se desesperam, certo? Então eles falam sobre a morte e tal, mas quando eles se encontram com a morte, né, de um parente querido, de um filho, isso às vezes os faz perder o chão. E no Espiritismo a gente raramente vê isso acontecer, porque as pessoas conseguem ter uma fé mais embasada, conseguem ter uma fé mais forte, mais fortalecida. E quando essa base, né, que é a nossa fé, ela é forte, a gente consegue sobre ela construir muito mais. E ela permite, né, que os vendavais, né, os temporais venham e a nossa casa permanece de pé. Então essa é a fé a qual ele se refere. Então essa é a fé que faz esse trinômio com a esperança e com a caridade. E aí a outra pergunta nossa seria, então, e a esperança? O que é a esperança? Então a esperança é essa primeira filha da fé. Quando a gente tem a fé, que abre um horizonte novo para nós, quem vai nos dar força para caminhar nesse horizonte novo, né, esse mundo novo que se descortina, é a esperança. Ela é o combustível, né, que nos fortalece nessa caminhada. Um dos grandes males da humanidade hoje, talvez, é que a gente perdeu essa esperança, né? Nós perdemos essa confiança no nosso futuro, né? Essa certeza de que algo melhor virá. Porque tudo parece aos nossos olhos, que só vem o lado materialista, que parece que tudo caminha para um lado ruim, né? Como se a Terra, a gente às vezes vê até, né, os filmes de ficção que mostram um planeta destruído, as pessoas se degladiando.
E nós espíritas não acreditamos nisso de jeito nenhum. A gente prefere ver esse mundo, né, um mundo mais evoluído, que vai sair desse burburinho agora que nós estamos passando, que é uma fase de transformação, de transição. Daí vai sair um planeta melhor, um ser humano melhor. Então a gente vê um futuro grandioso, né? É essa a esperança. O que nos traz isso? É a esperança que decorre da nossa fé. E a gente precisa, como espíritas, né, sabendo que nós temos várias encarnações, entender essa esperança além do limite da nossa encarnação. Nós temos, né, como se a nossa vida fosse um colar de pérolas, né, um fio condutor, né, unindo todas as pérolas que são cada encarnação. E aí nós temos que ter a esperança, né, de que essas encarnações seguintes serão melhores do que essa nossa. Então, assim, não é só confiar nessa encarnação ou no planeta futuro, que nós não vamos estar lá, não, nós vamos estar nesse futuro do planeta, né? Nós vamos ajudar a construir agora, e aí a próxima pérola, né, a nossa próxima encarnação, vai ser melhor que essa, e a outra vai ser melhor ainda, e a outra vai ser melhor ainda. Então a gente tem que ter essa esperança, tendo em vista a reencarnação. E aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala um pouco sobre essa esperança, né? Então vamos ver aqui. Então, a esperança. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando a do céu. Se nós colocarmos todas as nossas fichas no mundo material, se nós acharmos, né, que é só o mundo material que importa, a gente está perdido, né? A gente não consegue ter essa esperança. Mas a verdadeira vida é espiritual. Então nós temos que confiar, né? Ter esperança no céu. Então, aqui na nossa encarnação, né? Se nós temos pais que são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, muitas vezes, nós, né? Porque essa passagem de Emmanuel, esse texto de Emmanuel aqui, ele se baseia numa passagem de Jesus, que ela diz assim, ó: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Está em Mateus, lá capítulo 19. E aí Emmanuel, quando interpreta isso, a gente tem uma certa dificuldade de entender isso. Mas como assim? Eu vou renunciar à minha família? Vou renunciar ao meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos? Não é renunciar a eles que eles falam. É renunciar à alegria, né, de tê-los melhores. Renunciar ao nosso, às vezes até um certo egoísmo nosso, né, de querer que eles caminhem conosco. Então a gente não precisa atrasar a nossa jornada, porque aqueles que estão ao nosso entorno não compreendem. Então, a gente começa a ter uma compreensão diferente da vida, mas a gente muitas vezes se deixa, né, prender por aqueles que estão ao nosso redor, que não compreendem, por exemplo, que a gente vai toda semana na casa espírita. Você está virando um fanático, né? Você precisa cuidar das coisas materiais, né? Você só está olhando para a parte espiritual. Muitas vezes eles vão ficar para trás no primeiro momento. Mas não significa que você os abandonou, né? O renunciar é renunciar a esse desejo de querer que eles sigam com vocês. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então a gente não segue o nosso caminho
imaginando que a gente está deixando para trás os outros. A gente também tem a esperança, né, que os outros seguirão conosco. Talvez não nesse momento, talvez até não nessa encarnação. Mas a gente segue esse caminho, né, rumo a Deus. Então, uma vez que a gente entende, né, a fé, uma vez que a gente entende a esperança, falta o terceiro ponto, né, o terceiro degrau, que é a caridade. Que é, desse triângulo, aquele que dá sentido aos outros. Né? Como vocês viram na mensagem de José, ele fala que a nossa fé tem que ser ativa. O que é essa fé ativa? Essa fé que vai se transformar em esperança e que vai se transformar em caridade, né? Em amor, em caridade. Então, a caridade é justamente isso. É a nossa fé, é a nossa esperança traduzida em ação. Então é concretizar tudo isso, né, em obras. E não só as obras materiais. É a maior obra de todas, que somos nós mesmos. Então, quando a gente constrói também em nós mesmos esses conhecimentos, essa visão de mundo, né, se a gente começa transformando nós mesmos, naturalmente a gente vai transformando o mundo ao nosso redor. E qual é a melhor forma, né, de nós trazermos esses parentes que ficaram para trás, né? Trazermos os nossos irmãos do que o nosso exemplo. Então, a primeira coisa que a gente deve trabalhar é em nós mesmos. E aí isso aí vai contagiar todo mundo ao nosso redor, né? Então, a caridade dá sentido, né, a todo o resto, né? A fé. De outra forma, a fé e a esperança seriam discursos vazios, né? Se não se transformasse em ação, né? Se não se transformasse em alguma coisa melhor. E aí, para concluir, eu vou ler aqui um poema de Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. E ele fala justamente sobre isso, a fé, a esperança e a caridade. Então ele começa assim, ó: a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, há uma estrela resplendente que ilumina os corações, que conduz as criaturas a almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem nesse mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada esta fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. E aí nós entendemos, lá do início, né? Quando Paulo diz isso: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Dúvidas? Comentários? Ok, então nós vamos passar para o nosso momento do passe. Okay?
Hoje o passe será coletivo, então eu vou passar um vídeo. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso
da água fluidificada.